Olá, meu chapa. Eu vou dar uma dica para você hoje de gestão de recursos materiais, uma matéria que ela não é presente em todos os editais, como gramática, raciocínio lógico, informática, mas é uma matéria que faz a diferença quando ela aparece no edital. Banco Central, algumas carreiras tribunais, carreiras administrativas. E um dos temas mais complexos, porque envolve cálculo, envolve uma fórmula, é a relação entre vida econômica e vida útil de um produto. Na verdade, ou de um maquinário e tudo mais, ou seja, de algum bem existente na empresa. Na verdade, a vida econômica, ela é menor do que a vida útil. Imagina a tua vida. Na verdade, você pode viver 90, 100 anos de idade, mas profissionalmente você não vai produzir o tempo todo, né? Tem coisas que você não consegue mais executar, mesmo vivendo, mesmo, por isso que existe a aposentadoria, né? Então, a carreira de um jogador de futebol, por exemplo, seria a vida econômica dele. E a vida útil é o tempo que ele pode produzir alguma coisa no meio de futebol em outras áreas. Então vamos entender. Na verdade, a vida econômica de um produto, de um maquinário, é o custo total que a empresa tem para mantê-lo funcionando, sem ter um custo adicional, com manutenção, com correção de problemas e tudo mais. Meu chapa é igual a um carro. Seu carro tem uma vida econômica. Você tem aquele custo recorrente em óleo, gasolina, trocar pneu, pastilha de freio e tudo mais. Tem uma hora que você começa a gastar tanto adicionalmente com ele que a vida econômica dele perde sentido. Você gasta mais do que ele vale ou da produção que ele gera. Já a vida útil é o tempo de vida do produto, é o tempo de vida do material enquanto ele existe. E existem cálculos, né? Na verdade, a vida econômica e a vida útil não são adivinhações. Então vamos lá, essa dica rapidinha tem o objetivo de apresentar para você duas fórmulas para você calcular a depreciação que leva ao fim da vida útil e a vida econômica de um produto. Em primeiro lugar, vamos analisar o cálculo da vida econômica de um produto ou de um material. Na verdade, a fórmula é essa. E uma dica para você. Caso você comece a estudar para concurso, em algum edital que tenha gestão de recursos materiais, as duas fórmulas que eu vou te apresentar são fundamentais. É o tipo de coisa que você tem que memorizar. Fazendo um paralelo com outra matéria que eu ministro, é a mesma importância que você tem de entender qual é o planejamento estratégico, tático e operacional dentro da administração. Então essas fórmulas você tem que tatuar no braço e ter elas memorizadas. O cálculo da vida econômica é KE, COA mais CK, dividido por P, e eu vou explicar cada um dos elementos do que é. O KE é o custo anual equivalente, ou seja, anualmente qual o custo da empresa para manter aquele produto, aquela máquina funcionando. Depois tem o COA, que é o custo operacional acumulado. Toda máquina, todo maquinário tem um custo operacional que vai se acumulando, né? Óleo, matéria-prima e tudo que envolve a máquina. Depois tem o CK, que é o custo de capital do bem. Qual é o capital aplicado para aquele bem? E, finalmente, o P, que é o período de verificação do custo, que pode ser variável de produto para produto. Não se assuste, na verdade essa dica tem um objetivo para você. Pintou no teu edital cálculo de vida econômica ou relação de vida econômica com vida útil, meu irmão, você tem que focar nessa formulazinha. Vem comigo que eu vou te apresentar uma fórmula também muito importante, que é o cálculo de depreciação. As coisas vão se depreciando. Não é igual o teu automóvel, né? O teu automóvel vai se depreciando, chega um momento que a vida útil dele termina. Pois bem, qual é a fórmula para calcular a depreciação que leva ao fim da vida útil? D, VI menos VR dividido por N. Então, olha só, o D é a depreciação propriamente dita. Essa fórmula tem por objetivo calcular a depreciação periódica de um bem, de um serviço, de um maquinário. VI é o valor inicial. Quanto eu paguei pelo produto? Quanto eu paguei pelo serviço? Qual o custo original dele? Depois tem o VR, que é o valor residual. É igual a um automóvel. Você compra um automóvel 0 km, ele tem um valor inicial. Passam-se os anos, esse valor ele vai residualmente caindo. 10%, 15%, 20%. E aí você divide isso pela vida útil, quanto tempo existe o bem. Para você calcular a depreciação. Isso é importante para você saber, por exemplo, quando você comprou um automóvel zero e se planeja para vender 5 anos depois, qual será a depreciação dele e o valor no momento da venda. Então esse é um exemplo que eu dou para você entender a importância do cálculo da depreciação de um bem ou serviço. Mas qual a importância disso na prática? A importância disso na prática
é que uma empresa precisa saber qual a depreciação do produto, uma para saber qual é o seu patrimônio e outra para saber o momento de substituir por outro. E se planeja do ponto de vista orçamentário para a substituição. Deu para entender? Então a dica de hoje é muito pontual. Se cair na tua prova, vida econômica e vida útil, meu chapa tem que conhecer essas duas fórmulas, porque cai muito em concurso público quando é abordagem de gestão de recursos materiais. Muito obrigado, força e honra. Até a próxima.